Bom dia, pessoal. Hoje eu estou trazendo para vocês na aula de ciências tema sobre os seres vivos, né? Relembrando vocês que as aulas de ciência, por a gente estar nesse momento, né, de quarentena, elas estão sendo feitas, no caso, diferenciadas, né? Para que nós vamos retomarmos, né, o conteúdo propriamente dito de vocês quando nós retornarmos à escola novamente. Então esse tema é pertinente, logicamente, à questão do meio ambiente que eu trouxe para vocês, aonde que comenta que há muitos tipos de seres vivos no planeta, mas o que todos eles têm em comum é fácil, no caso, e instintivo reconhecer. Ah, um gato como um ser vivo e uma rocha como um ser não vivo ou matéria bruta. Contudo, há casos em que essa definição não é simples. Entre os pesquisadores existe o consenso de que os seres vivos apresentam determinadas características comuns, como a composição, o metabolismo, o ciclo de vida, a capacidade de reprodução, a percepção e a interação com o ambiente no caso, a presença de células. Por isso que nós somos definidos como pluricelulares. Embora não seja simples definir o que é vida, podemos perceber características comuns a todos os seres vivos. Composição. Todos os seres vivos apresentam composição química semelhante. Neles são encontrados componentes como água, açúcares, proteínas e ácidos nucleicos. Metabolismo. Todos os seres vivos apresentam um conjunto de transformações químicas denominado metabolismo. Esse processo está relacionado com a produção de energia e de novos componentes do corpo. Portanto, quando nós relacionamos ciclo de vida, todo ser vivo tem seu ciclo de vida que inclui etapas como nascimento, crescimento, reprodução e morte. Bueno, o professor trouxe como exemplo para vocês o ciclo de vida da larva da farinha, né? O besouro. Logicamente, esse ciclo dura em torno de 630 dias. Então aqui nós temos, né, aonde que ele começa, ou seja, os ovos, mini larvas, né, larva mole, larva gigante, a parte da pupa, depois nós temos o besouro jovem e o besouro adulto, que adquire, logicamente, asas para poderem também voarem. Nós temos, portanto, na sequência, que a reprodução dos seres vivos, né, ocorre de maneira assexuada ou sexuada. Na reprodução sexuada, formam-se descendentes a partir do único genitor, geralmente com material hereditário, no caso, idêntico ao ser vivo do qual se originaram. Portanto, esse processo ocorre em vários micro-organismos, em algumas plantas e alguns animais. Já a reprodução sexuada acontece quando, no ser vivo gerado, há material hereditário dos dois genitores, tanto masculino quanto feminino. Nas pessoas, por exemplo, a reprodução é sexuada, pois uma criança é gerada a partir do material hereditário da mãe e do pai. Aqui para ilustrarmos, nós temos aqui, né, seres humanos
representam a reprodução sexuada. Os filhos têm material hereditário da mãe e do pai, que a gente conhece por DNA. Tá? Na sequência, outras características dos seres vivos que nós temos aqui: a percepção, a interação com o ambiente. Os seres vivos percebem o ambiente em que estão e interagem com eles. Portanto, essa interação pode ter diferentes graus de complexidade. Alguns micro-organismos, por exemplo, conseguem orientar sua movimentação para localizar materiais dos quais se alimentam. Peixe percebe a movimentação da água. Os sentidos humanos, como visão e audição, ajudam a reconhecer o ambiente. E os vegetais também têm essa percepção, como vocês têm aqui um exemplo de uma planta que chama-se dormideira ou mimosa, nome científico. Depois de ser tocada, ela fecha suas folhas. Esse é um exemplo de percepção e interação com o ambiente. A percepção do ambiente influencia no comportamento dos seres vivos, permitindo perceber ameaças e, se no caso, afastar delas. Encontrar fontes de alimento e de abrigo e ir em direção a elas. Entre outras funções importantes para a sobrevivência, no caso, e a reprodução. Como eu comentei com vocês, as células que formam qualquer tipo de ser vivo, né, são muito importantes porque são estruturas básicas da vida, e uma célula apresenta também metabolismo, potencial de reprodução e pode interagir com o ambiente. Aqui nós temos esse exemplo nessa figura que o professor colocou para vocês no material. Os peixes chicharros, né? Tá ali o nome científico, Tragospicterus, ou seja, picturatus, né? Recebem mudanças, no caso, percebem, né, as mudanças na pressão da água. E também que causa, né, no corpo deles, e isso ajuda a perceber, por exemplo, a aproximação de predadores, como um grupo de golfinhos, e também reagir agrupando-se e nadando de maneira, no caso, sincronizada para se protegerem. Né? Então, essas são os macetes de alguns seres vivos para se protegerem dos seus predadores. Aqui nós temos apenas uma atividade, tá? Que vocês vão colocar no Google Classroom, lá na nossa plataforma digital, né? Aonde que vocês vão colocar apenas essa resposta, apenas uma atividade, cite característica comuns, aliás, a uma bactéria e ao ser humano, que fazem com que ambos sejam considerados seres vivos. Bem simples a resposta. Se vocês quiserem fazer no caderno e tirarem uma foto, também tranquilo, depois anexar no Google Classroom, só que vocês têm que, não esqueçam, se vocês fizerem no caderno para tirar uma foto, tem que colocar a resposta à caneta. Fique com Deus e até a próxima aula.